obesos, né, para quem o tratamento falhou e que pode melhorar essas doenças que estão associadas. Talvez a mais frequente, que eu discuto muito com os pacientes, é a apneia do sono, algo que incomoda, e a gente sabe o impacto que a qualidade do sono tem no bem-estar e na qualidade de vida. E também a cirurgia bariátrica, ela já é conhecida também por um dos seus efeitos é a longevidade. As pessoas tendem a viver mais. Como eu mencionei anteriormente, pessoas que têm o IMC entre 40 a 45 anos, IMC entre 40 e 45, tendem a ter uma redução da expectativa de vida entre 8 e 10 anos, conforme alguns estudos apontam. No entanto, algumas vezes, a perda de peso que ela é alcançada, ela é menor do que o paciente espera, ou que o tratamento espera. E as comorbidades que estão associadas, elas não melhoram e nem são revertidas, não entram em remissão. Algumas complicações depois da cirurgia, ou também a baixa tolerância alimentar, elas podem influenciar a perda de peso. Mas a gente sabe que o estilo de vida, ou seja, a dieta, o exercício físico que a pessoa tem presente, comportamentos sedentários e o tabagismo, adotado depois da cirurgia, ela tem sido colocada como um possível determinante, não apenas na perda de peso que o paciente vai alcançar, mas também na capacidade de manter o paciente com o peso estável, tanto no médio quanto no longo prazo. Várias metodologias elas foram desenvolvidas para avaliar a mudança na qualidade de vida. Os efeitos no metabolismo e também as complicações depois da bariátrica, por exemplo. A gente tem uma ferramenta bem interessante que foi desenvolvida em 1998, já faz um bom tempo, que é o BAROS, que é um sistema de avaliação e de relatório dos resultados da cirurgia bariátrica. E ele foi aprimorado no ano de 2003. É um dos mais reconhecidos sistemas de avaliação que levam em consideração a magnitude da perda de peso e também utiliza uma ferramenta bem interessante para avaliar a qualidade de vida, onde aborda aspectos da vida como autoestima, atividade física, as mudanças no ambiente de trabalho, a relação social e a satisfação sexual. Lembre que a gente trabalhou um pouco essa questão na nossa live número 10. Se você não assistiu, pode entrar lá no nosso canal do YouTube, que a live está lá. Essa ferramenta, o BAROS, que eu comentei anteriormente, ela também avalia a evolução das comorbidades e das complicações da cirurgia, né, após a cirurgia. Mas, no entanto, e aí que entra uma das partes valiosas desse estudo, esse questionário ele não leva em conta a qualidade da dieta, nem a tolerância alimentar. A gente sabe que alguns pacientes bariátricos têm tolerâncias alimentares, né, após a cirurgia, e nem atividade física ou outros comportamentos de estilo de vida. Por isso que em 2007 foi desenvolvida uma outra ferramenta, né, para avaliar a qualidade dos alimentos consumidos por meio da satisfação e como é que o paciente consegue se relacionar com esses alimentos, a ingestão alimentar, a tolerância, e faz uma avaliação de alimentos específicos, além de frequência de vômitos ou regurgitação dos pacientes que fizeram a bariátrica. Ou seja, ele consegue fazer um apanhado de um grande espectro de alimentos e a relação do paciente com esses alimentos. Porém, né, a gente sabe que a qualidade dos alimentos ele abrange mais do que os itens contidos nesse teste. A qualidade da dieta é determinada pelo padrão alimentar e também pela quantidade de macro e micronutrientes que são consumidos através da dieta. Um dos mais reconhecidos padrões alimentares que a gente conhece é o qual? É a dieta mediterrânea, que é tema da nossa live de hoje, que é caracterizada por uma alta ingestão de frutas, de vegetais, de legumes, de nozes, de grãos integrais, de azeite extra virgem, um consumo moderado de peixes e aves e baixo consumo de carne vermelha processada, bem como de bebidas açucaradas e alimentos processados. Essa dieta mediterrânea... Ué? Voltou? Estão conseguindo me ouvir aí?
Eu vou entrar em alguns detalhes um pouco mais adiante da nossa live para falar um pouco mais sobre essa dieta mediterrânea, como é que ela adquiriu notoriedade na opinião pública e na ciência também. Mas o que é amplamente reconhecido é que a alta adesão à dieta mediterrânea ela tem benefícios cardiometabólicos e também foi provado que ela reduz doenças cardiovasculares e mortalidade. Outro fator que ele deve ser levado em consideração e deve ser levado em conta na avaliação do estilo de vida é o nível de atividade física, porque a atividade física e o exercício eles são determinantes importantes da perda e manutenção da perda de peso, conforme alguns estudos colocam. A gente vai problematizar essa questão também, fiquem aqui comigo um pouquinho mais adiante. A gente sabe que poucos estudos avaliaram a mudança no estilo de vida depois da bariátrica e o impacto na perda do peso e no MC, bem como poucos estudos avaliaram a tolerância alimentar e a presença de comorbidades, como elas evoluíram depois do tratamento. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar alteração no peso, alteração no IMC, mudanças na qualidade de vida, mudanças na tolerância alimentar, isso eu acho muito interessante, e como essas mudanças, se elas estão relacionadas ao padrão alimentar, à quantidade de exercício físico que você pratica e a tolerância depois da cirurgia. Então, esse estudo ele foi realizado no Hospital Universitário San Juan, na Espanha, né? E foram recrutados tanto homens quanto mulheres com obesidade mórbida em avaliação para cirurgia bariátrica, tanto para o bypass quanto para o sleeve. Então, abrange os dois métodos cirúrgicos mais frequentes nos dias de hoje. Para participar desse estudo, foi necessário homens e mulheres entre 18 e 66 anos, com IMC acima de 35, com doenças associadas como diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono, que eu mencionei antes, e também a síndrome obstrutiva do sono, e também, ou IMC maior que 40 para quem o tratamento conservador falhou. Depois da cirurgia foram fornecidos orientações aos pacientes com recomendações alimentares, seguindo um protocolo da dieta progressiva depois do primeiro mês, e depois em cada visita foram recomendadas recomendações para uma dieta saudável de forma personalizada. Então, como é que eles mediram a adesão à dieta mediterrânea desses pacientes, e também da atividade física? Eles foram entrevistados logo no início do tratamento, 3 semanas antes da cirurgia, e trimestralmente após a cirurgia até completar 1 ano. Para estimar a adesão à dieta mediterrânea, foi utilizado um teste validado, que foi um questionário que foi oferecido aos pacientes e que contém 14 perguntas sobre a dieta mediterrânea. Cada um desses 14 itens ele é pontuado com 1 ponto, ou se não adere, com 0 pontos. No final, a pontuação ela varia de 0 a 14 e é subdividida em 4 categorias. Uma adesão muito baixa à dieta mediterrânea, uma adesão baixa, uma adesão média e alta adesão à dieta mediterrânea. E depois, essas pessoas foram divididas entre aqueles que aumentaram a adesão e os que diminuíram a adesão ao longo dos 12 meses depois da bariátrica. Agora começa a entrar numa parte que ela é bem decisiva. A atividade física ela foi avaliada usando o questionário de atividade física, Esse questionário ele foi validado para essa população espanhola e avalia o estilo de vida sedentário e a atividade durante os últimos 7 dias, ou seja, como é que você se exercitou na última semana? Seria mais o equivalente a eu perguntar para vocês isso agora. Então, leva em conta a frequência, a intensidade do exercício físico. Algumas pessoas tendem a pensar que uma caminhada é um exercício físico, mas ele é um exercício físico leve. A gente tem aqui a intensidade, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, pode ser vigorosa. E também a duração, por quantos minutos na última semana você praticou o exercício físico. Então, ele é um questionário recordatório, em que você vai lembrar
da quantidade de exercício físico que você fez. Dependendo do tipo de atividade, da intensidade, a gente tem uma medida, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas que permite a gente calcular e ver como se expressa a atividade física na vida do paciente bariátrico. Ela pode ser, como eu falei assim, baixo, um nível de atividade física baixo, quando ele não atende aos critérios de atividade física moderada ou alta. Para vocês terem uma ideia, então, o que é um exercício físico moderado? São 3 ou mais dias da semana de atividade vigorosa, por 20 minutos, ou 5 dias de atividade moderada, ou caminhada por mais que 30 minutos por dia, ou mais de 5 dias da semana de alguma combinação de caminhada, de atividade física moderada e vigorosa, totalizando mais de 600 minutos por semana. Né? E alta, atividade física com intensidade alta. São pessoas que praticam atividade física mais de 3 dias da semana, né, com uma atividade física vigorosa, 7 dias da semana de alguma combinação de caminhada, atividade física moderada ou vigorosa, e que acumula mais de 3.000 equivalentes metabólicos, né, por semana. É um cálculo um pouco que eu não vou entrar no detalhe, porque é muita minúcia, e esse não é o foco do nosso interesse. O importante é saber que existe 3 intensidades da atividade física, sendo baixo, moderado e alta. Não é tudo a mesma coisa. E isso talvez seja um pouco óbvio para todos nós, né? Então, os participantes eles foram categorizados como aumentando ou diminuindo a atividade física 12 meses depois da cirurgia. Né? Então, quais foram os resultados? Vamos chegar nessa parte que vamos indo um pouco mais fundo, né? Vamos fazendo esse mergulho sobre a dieta mediterrânea e o exercício físico. A qualidade de vida ela foi avaliada e ela é muito interessante porque ela consiste em 6 áreas do humano, da existência humana, que são o humor, a atividade física, as relações sociais, a capacidade de trabalho, que a gente sabe muitos pacientes bariátricos restauram uma capacidade de trabalho muito maior, satisfação sexual e dependência alimentar, ou adição alimentar. As perguntas elas são pontuadas e a qualidade de vida ela vai ser refletida na pontuação que esse paciente obteve, podendo ser a qualidade de vida muito ruim, uma qualidade de vida pobre, uma qualidade de vida razoável, uma qualidade de vida boa ou muito boa. Outro aspecto que foi estudado nesse estudo, a tolerância alimentar. Ela foi medida, como falei, né, 4 vezes durante o ano, e ela tem 4 sessões, que avalia, em primeiro lugar, a satisfação do paciente com a qualidade dos alimentos. Eles avaliam a satisfação que tem com a alimentação de 1 a 5, isso vocês podem fazer, porque é um questionário. Em segundo lugar, são perguntas sobre o horário das refeições e a ingesta de alimento entre as refeições, se houve ou não. E em terceiro lugar, não menos importante, a tolerância de 8 tipos diferentes de alimentos, que vão desde carne vermelha, carne branca, salada, legume, pão, arroz, macarrão e peixes, né, onde existe uma pontuação individual por alimento e que se o paciente tolera a ingestão do alimento sem dificuldade, por exemplo, ele ganha 2 pontos, se o paciente tem alguma dificuldade com a ingesta do alimento, ele ganha 1 ponto, se o paciente não tolera a alimentação, não marca nenhum ponto. E em 4º lugar, sobre a tolerância alimentar, essa ferramenta ela avalia a frequência de vômitos ou regurgitação após a cirurgia bariátrica e varia desde quando os sintomas estão presentes diariamente, quando está presente mais de 2 vezes na semana, ou quando esses sintomas são raros, ou quando nunca estão presentes. Então, o que a gente consegue recolher de informação e aprender com essa situação toda? Embora vários estudos eles tenham demonstrado a eficácia de aderir à dieta mediterrânea e à atividade física e o modo como isso reflete na perda de peso em populações com sobrepeso ou obesidade, nenhum estudo até agora tinha analisado isso em pacientes com obesidade mórbida e submetidos à cirurgia bariátrica. Por isso que esse estudo, como eu falei lá no começo, ele é uma contribuição original. O estudo mostra que aqueles indivíduos que aumentaram a adesão à dieta mediterrânea depois da bariátrica, eles apresentaram uma maior perda de peso,
do que aqueles que mantiveram ou diminuíram a adesão à dieta mediterrânea. No entanto, quando as pessoas aumentaram a atividade física, isso não foi associado a alterações do peso e do índice de massa corporal. Interessante, né? Porque, da mesma forma, o efeito da adesão à dieta mediterrânea e à atividade física não mostrou diferenças entre a perda de peso total. Não foi possível observar a diferença, né, das pessoas que aderiram à dieta mediterrânea ou as pessoas que aumentaram a atividade física após a cirurgia, em termos de qualidade de vida e também de tolerância alimentar. A gente sabe que a cirurgia bariátrica é um método eficaz para perda de peso, embora os resultados nem sempre sejam aqueles que a gente espera. E daí a importância do trabalho pré-operatório, de poder alinhar expectativas, adquirir um conhecimento sobre a cirurgia bariátrica, de como isso vai impactar a sua vida, e como vai ser não somente um ano, que é talvez o tempo de pesquisa desse artigo que nós estamos estudando, mas para o resto da vida. O que foi observado, sim, é que a tolerância alimentar e o estilo de vida depois da bariátrica, elas podem ter um efeito considerável tanto na mudança do peso quanto na qualidade de vida. São vários estudos que analisaram a influência da dieta mediterrânea e da atividade física na perda de peso. E aí eu estou falando não somente em bariátricos, mas na população em geral. Mas a maioria foi realizada nesses indivíduos com IMC menor que 40, né? E além disso, até onde a gente sabe, nenhum estudo anterior avaliou o efeito da mediação de uma dieta saudável, como a dieta mediterrânea, ou da atividade física sobre as alterações de peso e índice de massa corporal, qualidade de vida ou tolerância alimentar na cirurgia bariátrica. Um dos mais importantes estudos que avaliaram o efeito da dieta mediterrânea e atividade física na perda de peso é o estudo PREDIMED Plus, né, de 2018. Nesse estudo piloto, né, de um ensaio clínico randomizado, ele foi realizado com 630 pessoas com sobrepeso e obesidade, com síndrome metabólica, mostrou que indivíduos que aderem a uma restrição de energia da dieta mediterrânea mais atividade física, eles perderam mais peso do que aquelas pessoas que seguiram recomendações apenas para seguir uma dieta mediterrânea. Claro, essa pesquisa ela foi inicialmente feita com pacientes não bariátricos, esse PREDIMED Plus. E o que é interessante observar é que a própria cirurgia bariátrica, pelo fato dela ser uma cirurgia restritiva, também restringe a ingesta de energia do paciente. Portanto, é possível afirmar que quando o paciente bariátrico ele adere a uma dieta mediterrânea, muito possivelmente ele vai estar fazendo uma dieta mediterrânea com restrição energética. O fato de que nesse estudo as pessoas que aumentaram a adesão à dieta mediterrânea, que seguiram a dieta mediterrânea, perderam significativamente mais peso do que aqueles que não seguiram, também foi observado em outros estudos, né, em pessoas que fizeram sleeving, nesse outro estudo. Esse outro estudo mostrou uma relação positiva entre, ou seja, as pessoas que aumentam a adesão à dieta mediterrânea, elas perdem mais peso depois da cirurgia bariátrica. Nesse estudo que nós estamos comentando aqui, falando um pouco sobre exercício físico, ele concluiu que observou que pessoas que aumentam o exercício físico, eles tendem a perder mais peso do que aqueles que mantiveram ou diminuíram o exercício físico, embora não haja diferença significativa, estatisticamente significativa entre esses dois grupos. Isso é muito interessante, porque eu percebo isso muito na prática clínica, das pessoas falam que querem iniciar um exercício físico, que vão mudar, na verdade, muitas vezes, quando o paciente está falando em começar a praticar o exercício físico, eu escuto isso da maneira que ele está querendo adquirir um novo estilo de vida. Ele está querendo fazer coisas diferentes que ele não fazia antes. E, dentre essas coisas, certamente se encontra o exercício físico. Da mesma forma, em um outro estudo, o exercício físico ele não demonstrou estar relacionado à perda de peso, mesmo que tenha aumentado
após a intervenção, né, de uma dieta mediterrânea. No entanto, os resultados desse estudo aqui, eles não estão alinhados com relatos de um outro estudo prospectivo, né, que acompanhou pacientes por 6 meses, e nesse outro estudo mostrou uma associação importante entre aumento de atividade física e perda de peso. Então vocês veem que a ciência não é um lugar de unanimidades. A gente tem estudos que demonstram alguma coisa, outros estudos que demonstram outra, e a prática clínica nos coloca à prova todos esses saberes. Vamos lá. Em um outro estudo retrospectivo, mostrou que um baixo nível de atividade física, IMC alto, baixa escolaridade, diabetes e pouco acompanhamento das consultas pós-operatórias, todos esses eles são determinantes de uma resposta reduzida do peso corporal depois da bariátrica. Uma meta-análise de ensaios clínicos mostrou que quando a gente combina a dieta mediterrânea e a atividade física, ela perde com mais eficácia aos 12 meses, quando a gente compara com programas que são focados somente com recomendação de dieta ou de atividade física isoladamente. Isso é bem importante, eu gostaria de me deter um pouco nesse aspecto, porque, repetindo, né, o que ficou expresso é que quando combina uma dieta mediterrânea e exercício físico, o paciente perde mais peso do que quando ele segue recomendações isoladas, ou de dieta ou de exercício físico. E por que isso é importante para nós? Porque ao longo da história da civilização, ao longo da história da vida humana, a gente pode perceber o quanto a gente foi tentando separar as coisas a fim de poder estudar elas com mais profundidade. E existem inúmeras formas da gente ler os resultados, né, disso que está expresso aqui. E me faz refletir muito sobre, bom, será que quando a gente combina uma dieta e exercício físico, né, a gente está falando da combinação unicamente desses dois fatores, ou a gente está falando de novos hábitos que o paciente vai aderindo, que ele vai considerando ter em sua vida, e que isso traz consequências importantes para o estilo de vida de forma muito mais global do que esses aspectos isoladamente. Uma outra meta-análise de ensaios clínicos, né, randomizados, com participação de 3.436 pessoas com sobrepeso e obesidade, mostrou que um aumento da adesão à dieta mediterrânea é muito mais eficaz para perder peso se a dieta for restrita em energia e for acompanhada de atividade física por pelo menos 6 meses. Qual é o problema disso? 6 meses ainda é muito tempo. O que a gente quer é que o paciente bariátrico ele perca peso para o resto da vida. Esse estudo ele não mostra um efeito significativo de uma combinação, né, da dieta mediterrânea e do exercício físico na mudança da perda de peso total, mas aqueles indivíduos que aumentaram a dieta mediterrânea e a atividade física também passaram a praticar mais, eles tendem a perder mais peso. Vale ressaltar que com relação à efetividade da cirurgia, né, na perda de peso, a perda média de peso desse estudo aqui, ela pode ser considerado excelente quando a gente calcula o excesso de IMC, a perda do excesso de IMC, né, que nesse estudo todos os pacientes perderam mais que 65% do IMC em excesso. Né. Outros estudos mostraram uma associação, né, do aumento da qualidade de vida à medida que o paciente vai perdendo peso depois da bariátrica, mas também existem evidências de uma melhoria da qualidade de vida após a bariátrica, mesmo quando a perda do peso é apenas modesta, né, porque ao longo desse ano o paciente vai perdendo peso progressivamente e ela pode estar influenciada por outros fatores, como fatores psicológicos, como fatores sociais e fatores físicos. Nesse estudo que eu estou comentando, a gente determina como a dieta mediterrânea e a atividade física ela influencia na qualidade de vida. Nesse estudo, então, não foi encontrada diferença, né, em relação à qualidade de vida ou para os componentes individuais entre sujeitos que aumentaram comparados com aqueles que diminuíram a adesão à dieta mediterrânea.
Em relação à atividade física, não houve diferença entre os grupos em termos de pontuação total, mas foram observadas diferenças importantes no item individual no que se refere à abordagem à comida. Portanto, parece que os participantes que diminuíram a atividade física, eles estavam com menos fome do que aqueles que aumentavam. E isso tem uma explicação fisiológica, né, uma vez que quanto mais você se exercita, mais fome você sente. Sentir fome, vale a pena lembrar, não é o problema. Né? O problema é o que a gente come quando nós estamos com fome. O estudo ele avaliou se o aumento ou a diminuição à dieta mediterrânea ou exercício físico estava relacionado também à tolerância alimentar, mas não encontrou muita diferença. Não teve muito a ver a tolerância alimentar, se a pessoa seguia a dieta mediterrânea ou fazia mais exercício físico. Certamente um dos limites desse estudo é que não foram utilizados biomarcadores para avaliar o quanto as pessoas aderiram ou não à dieta mediterrânea, né? Ou qualquer tecnologia para registrar de forma mais objetiva a atividade física. Mesmo usando os questionários validados, eles não mostram com precisão a conformidade com a dieta ou a atividade física realizada, porque lembrem-se, são questionários que são oferecidos ao paciente e a gente sabe que, bom, mesmo no período de uma semana, é uma das críticas que foi endereçada ao PREDIMED original, né, o estudo original, porque foi um acompanhamento de 4 anos e uma vez por ano os pacientes eram solicitados a fazer um recordatório do que eles comeram no último ano, ou seja, é uma tarefa praticamente impossível, ela está muito sujeita a equívocos, né? Não passa a não ter uma confiabilidade muito grande. Houve também um número limitado de participantes, né? Um curto tempo de acompanhamento, sem levar em consideração a recuperação do peso no longo prazo, que geralmente ela é observada 12 meses depois da cirurgia. Agora, se tem aspectos que são fortes nessa pesquisa, são os métodos de gravação, que são métodos validados, né, utilizados em consultas periódicas e com uma equipe médica, que foi bem completo, o que torna os resultados dessa pesquisa mais confiáveis. Além disso, o estudo apresenta uma população bem homogênea em termos de idade e grau de obesidade, e a principal força que a gente deve mencionar é que esse estudo avaliou pela primeira vez o efeito de uma combinação da dieta mediterrânea e do exercício físico sobre esses 3 aspectos que eu mencionei antes, né? Qualidade de vida, perda de peso e tolerância alimentar a pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Concluindo, então, esse estudo mostra que um aumento à dieta mediterrânea está sim associado a uma maior perda de peso, mas o aumento na atividade física não está associado à perda do peso e o índice de massa corporal. A dieta mediterrânea e a atividade física depois da cirurgia parece não ter uma influência direta na qualidade de vida e na tolerância alimentar. Muito interessante isso. Portanto, são necessários mais estudos para a gente avaliar com mais precisão esses achados. Então, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, que eu acho que ele é bem interessante. Vamos lá. Esse gráfico só vai conseguir observar quem estiver acompanhando a live aqui no Facebook. Eu posso postar essa imagem aqui para nós depois, mas que mostra claramente que as pessoas que aumentaram a adesão à dieta mediterrânea e que também aumentaram a aderência à atividade física tiveram uma perda de peso total significativamente maior do que as pessoas, né, dessas outras 3 combinações. Diminuição do exercício físico e aumento da dieta mediterrânea e assim por diante. Então, qual é outro resultado, né? Não foram observadas diferenças significativas nem na qualidade de vida ou na tolerância alimentar entre aqueles indivíduos que aumentaram, comparado com aqueles que diminuíram a adesão à dieta mediterrânea ou exercício físico durante o acompanhamento. Como conclusão, a gente pode dizer que depois da bariátrica,
os obesos mórbidos apresentam maior perda de peso se forem acompanhados de uma dieta mediterrânea. A atividade física depois da cirurgia ela não está associada à magnitude da perda do peso, nem à qualidade de vida, nem à tolerância à dieta. Isso é bem importante. Como eu mencionei anteriormente, muitas vezes o paciente pensa que fazendo a cirurgia, fazendo exercício, isso resolveria no longo prazo a perda e a manutenção da perda de peso. E, no entanto, a gente sabe que na prática clínica o que a gente acompanha é que existem muitos outros elementos que são determinantes, né, na qualidade de vida, tanto em relação ao trabalho, ao manejo do estresse, né, em que muitas vezes a forma da gente se alimentar está muito ligada a questões comportamentais, porque é uma vicissitude da vida a gente ter que lidar com situações de trabalho, situações familiares, né, enfim, questões da vida cotidiana que exigem do nosso psiquismo, que exigem da nossa habilidade para lidar com elas, e isso sim está muito ligado ao estilo de vida. Certo, gente? Então, esse é o conteúdo da nossa live de hoje. Então, esse é o conteúdo da nossa live de hoje. Agradeço pela presença de todos vocês. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, estou disponível para responder a todas elas. E até daqui 2 semanas com a nossa próxima live. Fiquem atentos que o título e o lembrete para vocês ativarem vai vir em seguida, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.